E pessoal, boa noite. Eu acho que a gente já entrou ao vivo. Vamos dar só aqui um minutinho para eu fazer os primeiros testes e entender se está realmente funcionando. Se alguém estiver me escutando, por favor, e puder colocar ali alguns comentários iniciais para a gente testar, eu agradeço bastante. A gente já vai começar. Vou fazer um teste aqui, rapidinho. Tô vendo que no YouTube já entrou. Agostinho, muito obrigado. Eu acho que o LinkedIn também entrou, viu, Luciano? Também já entrou aqui. Deixa eu só fazer o último teste, que ele vai entrar aqui o áudio, e entrou. Ótimo, boa. Pessoal, boa noite. A gente está agora ao vivo nos dois canais, está funcionando tudo direitinho. Meu nome é Luciano Santos. Para quem não me conhece ainda, eu trabalho no mundo de tecnologia há mais de 20 anos, a maior parte como líder. Eu brinco que eu tenho um segundo trabalho, que é escrever e falar sobre educação corporativa. E quando a gente fala do mundo do trabalho, o tópico de hoje é mais do que relevante, a gente vai ver daqui a pouco, e eu tenho uma convidada super especial. Eu acompanho ela no LinkedIn, eu sugiro que todo mundo acompanhe também, a Atena Nardi, e eu vou chamar ela agora para ela se apresentar para a gente. E aí, Atena, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Luciano, boa noite. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Eu gosto muito do seu conteúdo. Você faz um serviço aí de saúde mental também, Luciano. Bom, eu sou... precisa bastante, né, Atena? Eu sou a Atena Nardi, eu sou psicóloga, eu moro em Israel, sou brasileira, mas moro em Israel já há 6 anos. Eu produzo conteúdo aqui no LinkedIn, algumas das minhas redes sociais sobre saúde mental. Eu dou palestra para algumas empresas também sobre saúde mental e sou psicóloga online hoje. Tenho meu consultório aqui, mas ninguém quis voltar depois da quarentena. Então, agora eu sou psicóloga online. E eu adoro os seus vídeos, Atena. Você postou lá do Síndrome de Salvador, adorei. Né? Obrigada, Luciano. Os conteúdos são sensacionais. Muito obrigada. E é isso. Boa. E enquanto o pessoal está entrando aí, eu vi que tem um monte de gente que está entrando ainda rapidamente, tem uma audiência enorme hoje, Atena. Antes da gente começar para valer, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, vamos fazer um quebra-gelo, o pessoal já está mandando um comentário também. Tá? Então, a brincadeira é a seguinte, eu vou te dar 2 opções e aí você escolhe uma rapidamente, sem pensar muito. Tá bom. Então, para a gente testar, tá? Praia ou montanha? Praia. Boa. Demorou, hein? São Paulo ou Rio de Janeiro? São Paulo. Boa. Brasil ou Israel? Ai, Luciano! Meu grande dilema! Atualmente Israel, mas amo o Brasil. Coração dividido. Facebook ou Google? Essa é importante, hein? Facebook. Falar dos problemas ou ficar quieto? Eu ficar quieta. Eu ouço. Você só escuta, né, Atena? Muito bom, Atena, muito bom. Era só para quebrar um gelo. Luciano, posso falar uma coisa? A Thaís falou aqui, Shana Tová, gente. Muito obrigada, Thaís. Shana Tová é feliz ano novo. Eu estou no futuro, que aqui hoje é ano novo judaico, estamos em 5.578. Gente, tá todo mundo no futuro aqui, hein? Perceberam? Então, vamos ver o que está funcionando nesse futuro para consertar o passado. Que seja um futuro com menos pessoas doentes por conta de trabalho. Concordo. E para a gente começar, deixa eu puxar aqui, tem uma coisa super legal que a gente, né, eu brinco, peraí, deixa eu apresentar aqui, eu vou compartilhar uma coisa com vocês, gente, que aqui é tudo, né, se vira nos 30, peraí, ó. E a Tina me disse que está compartilhando direitinho, tá compartilhando direitinho. Né? Eu e a Atena, a gente já está brincando, já está ensaiando aí de ter essa live há um tempinho. E quando a gente falou, que legal,
a gente decidiu, a gente vai ter essa live, né, eu postei aí um pensamento, algo que eu posto de tempos em tempos, né, que é não adoeça por um trabalho, né, e nem pela falta dele. Né, postei isso, aí teve bastante repercussão, e a Atena foi lá e comentou, e se adoecer, procure ajuda. Né, eu achei aquilo brilhante. Brilhante. E o comentário dela também viralizou dentro desse post, né, o que foi legal, porque ele faz muito sentido, foi um complemento maravilhoso. O que deu a ideia de fazer uma enquete no LinkedIn para mais ou menos ter um pulso, um termômetro disso, e é o que vocês estão vendo agora na tela. Né? Eu fiz a pergunta lá na enquete do LinkedIn: você já adoeceu por causa de um trabalho? Né? E aqui, só para mostrar para vocês o tamanho dessa enquete, né? Não é uma enquete que foi respondida por 20, 30 pessoas, a gente teve 9.110 votos, né? E o resultado é o que vocês estão vendo aqui: né? 85% das pessoas dizendo que já adoeceram por causa de um trabalho. E aí a gente está falando aí só dessa pequena amostra, desse pequeno mundo, né, dessa fotografia de 7.704 pessoas que falaram aí que adoeceram por causa de um trabalho, por causa do mundo corporativo, do chefe, e por aí vai. E aí, né, e não era nem o objetivo da enquete, né, mas aí as pessoas começaram naturalmente ali a comentar e contar um pouquinho as histórias, né, eu capturei só um fragmento do que tinha lá, né, pessoas falando, ó, tive depressão e síndrome do pânico, né, fiquei 4 meses sem sair de dentro de casa, né, outra pessoa aqui, ó, ansiedade e crise de pânico, meses complicados, gastrite nervosa, doença autoimune, uma pessoa que falou que só de sentar na cadeira do trabalho ela ficava mole e com dor de cabeça. Né? E Atena, eu sei que são tópicos aí que você já escuta há muito tempo, que escuta aí também no seu divã virtual e no seu divã real. Né? Uma pessoa que, ó, o que o cardiologista me disse no hospital me fez repensar toda a minha carreira. E tem a tendência suicida e burnout, né? Burnout é essa doença moderna. Né? Eu vi um amigo meu, valentão, super forte, atleta, ficar caído com burnout, teve que sair do trabalho, ficar 2 semanas afastado, é uma doença super séria, né, que realmente aí derruba as pessoas. Infecção renal, dor no estômago, gastrite nervosa, até apareceu umas 10 vezes, no mínimo. Sim. Eu tô 10 aqui brincando, mas umas 10 vezes, né? Quase morri, tive burnout e uma crise absurda de tendinite. E eu vou tirar a apresentação aqui. E aí, Atena, eu fiquei pensando comigo, eu falei, nossa, né, às vezes a gente vai passando por algumas coisas, deixa eu botar a telinha assim, que tá mais bonitinho, pronto. Às vezes a gente vai ficar passando por algumas coisas e a gente nem percebe essas tendências, né? Essa questão da saúde no trabalho. Eu lembro quando, num emprego anterior que eu tive, né, ou por escolha própria, por querer crescer, etc., eu tive algumas épocas em que eu trabalhava muito, assim, eu trabalhava 12, 14 horas por dia. E eu tinha 2 coisas que eu sentia, Atena. Eu sentia um aperto no peito, como se alguém estivesse colocando uma mão aqui no meu peito e apertava. E depois eu fui descobrir, eu nem sabia que isso era uma doença, eu tinha a apneia do e-mail, que é aquela pessoa que vai mandar uma mensagem assim, começa a digitar e não respira. Aí terminou de digitar, respirava. Eu nem percebi. Um dia um colega falou, Luciano, você reparou que você não respira quando você está escrevendo? Um dia um nervosismo, etc. Eu passei mal, fiquei uns dias fora do trabalho também, etc. Né? E depois eu repensei muito sobre a minha carreira, sobre essa questão de trabalhar 14, 15 horas. O que leva à primeira pergunta que eu queria fazer para você hoje, Atena. Essa questão da doença no ambiente de trabalho, ela é uma questão de saúde pública? Porque quando a gente olha números desses, eu fiquei aterrorizado. Esses números é um fragmentozinho assim, um grão de areia. Ó, vou te falar baseado na OMS, tá? Então, os estudos da OMS publicou vários artigos de que 40% dos trabalhadores, das pessoas, podem e têm desenvolvido doenças, transtornos mentais por conta do trabalho. Sendo que desses 40%, 30% vai ser grave e 10% vai ser moderado. Então, se a gente pensar hoje em dia, qual que é a maior causa de absenteísmo, de turnover, né, das pessoas saírem e trocarem muito, é o afastamento por conta de doenças mentais. Tá? E aí a gente tem hoje uma nova alerta da OMS, que é o quê? A gente está agora com essa pandemia diante de uma nova pandemia de saúde mental. Então você já tinha todo um adoecimento antes por conta desse
desse mundo que nós vivemos, esse mundo capitalista, esse mundo que estimula a competitividade, a individualidade, cargas excessivas de trabalho. A gente estava até falando aqui antes, né, Luciano, dessa história de superprodutividade, acorde às 4 da manhã e você sentir que você nunca vai chegar lá, aquela coisa do sucesso. Então, é um problema muito sério. E a gente tem um problema pior ainda, que é o quê? As pessoas ainda têm um estigma muito grande para cuidar de saúde mental. Então, quando as pessoas escutam falar sobre saúde mental, o que elas pensam? Louco, vou internar, remédio. Então, por mais que a gente tenha hoje toda uma mídia, né, dizendo, pessoas famosas aí contando, tive depressão, tive burnout, me afastei, as pessoas ainda têm um preconceito muito grande. Então, e aí a gente cai no quê? Por que essas pessoas adoecem? Porque elas não pedem ajuda a tempo. Eu costumo dizer sempre assim, Luciana, que você tem graus, né? Então você começa a adoecer, mas você não para. Você sabe que você está adoecendo, você vai vendo que você está perdendo o limite e você vai ultrapassa o limite, que é quando a pessoa ela chega no fundo do poço. Eu sempre brincava, né? Que é assim, se você resolver aquilo antes de chegar lá, por exemplo, trocar de um trabalho, você vai ter energia para começar esse novo outro trabalho. Só que as pessoas adoecem. Então, tem muito a ver por conta do estigma, por conta do medo. E outra coisa, se eu falar aqui para você agora, Luciano, eu tive uma depressão profunda na minha vida, passei por muitas coisas, não necessariamente você vai continuar me dando credibilidade se você tiver esse preconceito. Você pode pensar que eu não sou uma boa profissional por isso, que eu sou fraca. Essa daí não posso contratar, tem problema na cabeça. E, Atena, você tocou num... Bom, gente, vocês devem ter reparado, né, que essa conversa pode ir para qualquer lado hoje, porque o assunto é excepcional, né? Alguém até escreveu aqui, ó, me identifiquei muito com essa live, né? O Rafael Neres, sensacional o tema. Eu também acho, Rafael, por isso que a gente preparou com tanto carinho. E você falou dessa questão agora de, né, as pessoas vão achar que, né, eu sou fraco, que eu sou um doente, etc. E uma pergunta que eu já recebi algumas vezes, Atena, eu adoraria saber o que você pensa, tá? E eu acredito muito que para algumas perguntas não existe certo e errado, não existe opiniões e recomendações. E a pergunta que eu recebi muitas vezes é, Luciano, eu tô com depressão, eu tô com burnout, eu tô com algum outro problema mental, eu recebo muita mensagem com relação a isso. E algumas das pessoas me perguntam, eu deveria abrir isso para minha empresa ou não? Eu deveria falar isso para o meu chefe ou não? Eu sempre tenho muita dificuldade em responder isso. Eu perguntei uma vez para uma psiquiatra, falei, o que você recomenda aqui? Ela falou, Luciano, tem 2 recomendações. Se alguém me perguntar publicamente, eu provavelmente vou falar que é melhor abrir isso para o seu empregador, etc. Agora eu vou te falar um pouco da realidade do Brasil. Abrir isso é um perigo exatamente pelo que você falou agora, Atena, pelo preconceito, pelo que vão pensar. O que você recomenda? Tá. Você tem que ler, você tem que saber quem é o seu chefe, onde você trabalha, tá? Então, assim, você falou de Brasil, aqui em Israel, cuidar da saúde mental é algo como cuidar da saúde física. Não existe esse preconceito. Os profissionais aqui são extremamente reconhecidos. É uma questão cultural essa também, tá? Então, depende da empresa. E aí, a gente pode até, Luciano, se você me permitir, eu queria puxar para falar sobre uma coisa aqui. Essa coisa do ler com quem você trabalha, né? O que acontece muitas vezes? As pessoas, elas chegam para mim e falam assim, estou trabalhando com um chefe psicopata. Tá? Não vou entrar nessa questão porque ela é muito, assim, abrangente, mas, assim, eu deixo uma dica para todos vocês aí, tá? Se vocês acham que vocês estão trabalhando, eu estou falando isso porque eu estou falando da questão do você ler com quem você trabalha, tá? Se você acha que você trabalha com um chefe psicopata, por exemplo, leia um livro que se chama Mentes Perigosas, o Inimigo Mora ao Lado, da doutora Ana Beatriz. Eu deixo para vocês aqui o nome depois, tá? Ela fala sobre os psicopatas que estão aí em todos os lugares,
na sociedade, no mundo corporativo, ela fala das empresas que são psicopatas, tá? Porque muitas vezes você acha que seu chefe é psicopata, só que não necessariamente ele é. O psicopata, ele é movido por prazer, por poder e por diversão. Eu costumo brincar. Se você tiver com um chefe psicopata, não adianta tentar lutar com ele que você vai perder. Porque ele não tem afeto, ele não se afeta. Existe um problema no sistema límbico dele, ele não tem sentimento, tá? Então, se você estiver lidando com um psicopata, de fato, você precisa rever onde você está. Eu diria que, assim, a gente pode até tentar algumas coisas com esse psicopata para te proteger um pouco, mas o caminho melhor é sair de perto. Só que não necessariamente você tem um chefe psicopata. Então, se você tem essa dúvida, leia o livro. Pode ser que você só esteja diante de uma pessoa muito difícil. Só que as pessoas, às vezes, elas não leem com quem elas trabalham. Quem é essa pessoa? Como é que é a personalidade dessa pessoa? Como que essa pessoa pensa? E aí, respondendo a sua pergunta, se você souber quem é o seu chefe, tá, ele é realmente simpático ou é só o blá 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 da cultura da empresa? Quem que é meu chefe? Como é que ele me trata? Como é que ele é a partir do que ele faz no meu dia a dia? Isso pode te ajudar muito, porque o que acontece? Tem uma coisa que eu vejo, Luciano, com a minha experiência, até comentei com você, assim, que 90% dos meus pacientes têm problemas, né, de adoecimento no trabalho. As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande em se comunicar com esse chefe que é difícil, em colocar limites para esse chefe que é difícil. Aí as pessoas falam assim para mim, não, mas eu já tentei, eu não consigo. Tá? E aí você pergunta, tá, mas como é que ele é? Qual foi a primeira vez que ele te tratou assim? Qual foi a primeira vez que você começou a trabalhar loucamente? Quando foi que você, eu faço uma pergunta para vocês que estão aí, quando foi que esse chefe abusou de você pela primeira vez? O que aconteceu? Você não colocou limites? Por quê? Se você não entrar em contato com esse seu eu e saber por que você não consegue colocar limites, por que você não consegue falar não, o que pode acontecer na sua vida? Você ter uma sequência de repetições de chefes, eu brinco, você só troca o nome, você vai de uma empresa para outra repetindo as mesmas relações e adoecendo nessas empresas. Então, é muito importante você olhar e ver, peraí, por que eu estou deixando essa empresa, esse chefe, engolir a minha vida? Perfeito, sabe? Você vai falando aí, Atena, eu falo que a live é boa quando eu fico aqui, ó, olhando para a tela, até esqueço às vezes do que está acontecendo. Você está falando, eu estou identificando muito do que eu venho recebendo, do que eu venho escutando, principalmente com essa. Eu falo que comunicação é um problema enorme, né? E quando tem abuso, não existe a comunicação, é pior ainda. Muita gente me procura e fala: meu chefe é muito bruto comigo, ele é muito agressivo. Eu falo: legal, quando você falou com ele? Nunca falei. Eu quero que meu chefe saiba que eu quero crescer, que eu quero alguma coisa. Legal, quando você falou com ele? Nunca falei. Eu quero ser promovido, quero ter uma oportunidade de liderança. Falei: legal, quando você contou para o seu chefe e declarou essa intenção? Nunca falei. As pessoas elas conseguem construir ali uma comunicação. Quando o chefe é uma pessoa, vamos chamar de normal, né? Uma pessoa saudável, vai mentalmente. Imagina, então, quando tem essa questão, né, da doença mental, do abuso, da agressividade, é um psicopata, é um sociopata, não por aí vai. Que dica que você dá para as pessoas tentarem melhorar essa comunicação com seus líderes, Atena? Elas precisam saber primeiro, isso parece, como é que eu vou saber? Você precisa saber quem você é, você precisa saber quais são os seus limites, você precisa saber qual é o seu propósito de vida, não esse propósito que todo mundo fala, assim, sabe? Eu não acredito muito nesse propósito aí, mas assim, nessa coisa de você saber quais são as suas prioridades de vida. Luciano, deixa eu te responder isso com um exemplo. Você vai ter 3 pessoas, você vai ter mais, mas você vai ter 3 categorias de pessoas que adoecem no trabalho, tá? Então, você vai ter aquela pessoa que ela vai adoecer mesmo, ela vai ter um burnout, uma depressão, ela vai adoecendo e ela acaba sendo afastada. Você vai ter aquela pessoa que ela fica no estado de letargia. Então, o que acontece? Ela passa a vida dela, o dia a dia dela, cansada, exausta. Eu costumo dizer que ela se arrasta, sabe? Então, ela não consegue, ela acorda pensando que ela tem que ir para o trabalho, ela vai, ela volta, ela fala na cabeça do marido da mulher horas e horas do trabalho, ela vai dormir pensando no trabalho. E aí ela fica, porque o meu chefe, porque o trabalho, ela fica ali.
Quando ela está aqui no meio, ela interrompe carreiras, ela interrompe projetos de vida, porque aquele trabalho suga ela, mas ela não faz nada. E aí você vai ter uma terceira pessoa que o quê? Ela vai encontrar uma solução. Ela vai parar e ela vai falar, peraí, esse trabalho está me adoecendo. Bom, eu não posso sair daqui, eu preciso, por conta do dinheiro, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, ou ela vai buscar ajuda, ou ela vai procurar melhorar essa comunicação, tá? Então, assim, você precisa identificar onde você está. Você já adoeceu? Se você já adoeceu, você precisa pedir ajuda, porque você não conseguiu sozinho. E aí, quais são os sinais de que você adoeceu? Você falou da gastrite, tá? Doenças psicossomáticas, o que o trabalho causa? O trabalho, ele é a perda, quando você adoece no trabalho, ele é a perda da sua capacidade, da capacidade do seu potencial de agir, do seu potencial de criar, do seu potencial de produzir. E aí, o que acontece? Você começa com as doenças psicossomáticas. E aí começa a gastrite, a dor de cabeça, a insônia, é dor nas costas, e aí você relaxante muscular, Advil, medicação, Rivotril, e aí vai. Aí começa transtornos de ansiedade, isso que você falou, né, que você tinha, essa palpitação. Aí começa, as pessoas começam a sentir falta de ar, as pessoas começam, às vezes, diante de um chefe, a tremer, e aí isso vai desencadeando num transtorno de ansiedade, que depois pode virar um transtorno do pânico, aí começam os primeiros sinais de depressão. E aí a pessoa vai se arrastando, são os depressivos funcionais, eles não aguentam viver, mas eles vão se arrastando pela vida, até que chega uma hora que seu corpo grita e diga, e ele diz, parei, você não consegue mais. Então, se você está nesse lugar aqui, caminhando para isso, procure ajuda. Porque uma vez que você chegar nesse estado, você vai demorar muito para se recuperar. Porque você vai precisar começar com um tratamento, muitas vezes, psiquiátrico, com a medicação, que não tem problema, não assustem com isso. É só para vocês melhorarem, porque muitas vezes vocês não vão conseguir só com uma ajuda psicoterápica. Vocês vão precisar de terapia, vocês vão se afastar. Se você está aqui, paralisado, né? E assim, não é uma crítica, mas o meu chefe é isso, a empresa é aquilo, meus colegas são aquilo. Para um pouco e pensa, peraí, eu vou deixar esse trabalho, eu vou deixar esse lugar, engolir a minha vida, acabar com as minhas relações, com a minha carreira. O que eu posso fazer em relação a isso? Concordo. Nossa, gente, uma aula, né? Hoje a gente vai ter que todo mundo aí, por favor, separe aí algumas notas de R$100 para a gente mandar depois para a Atena pela consulta de hoje, que está excelente. E Atena, concordo com você 100%, nossa, faz muito sentido, né? Vai materializando na nossa cabeça. Eu queria compartilhar com você um caso que eu queria a sua opinião. Né? Eu tive uma pessoa que me procurou pedindo ajuda também, né? E o mundo era negro, o chefe era ruim, a empresa não prestava, a vida era horrível. E aí eu falei, tá legal, vamos escutar, né? Uma coisa que eu falei para a Atena, gente, no começo, né, que eu separo muito bem as caixinhas, né? Se eu percebo que uma pessoa está precisando de ajuda, eu não trabalho de jeito nenhum com ela, né? Porque eu acho que se é um psicólogo, se é um psiquiatra, às vezes é um mentor que pode ajudar, e cada caso ali é diferente um do outro. Se eu acho que eu não tem nada a ver comigo ou eu não tenho treinamento, eu passo aquela pessoa para um profissional adequado. Aquela pessoa achei que eu poderia ajudar, né, e toda vez que a pessoa me falava alguma coisa, eu falava, legal, por que a gente não tenta olhar por esse ângulo? Não dá porque meu chefe. Aí esse ângulo, não dá porque dinheiro. Aí esse ângulo aqui, não dá porque meu cachorro. Aí esse ângulo aqui, não dá. E assim, a conclusão era, eu sofro e não existe nada que eu possa fazer para deixar de sofrer. E teve uma hora que eu virei para ela e falei, nossa, mas então, né, você vai sofrer pro resto da sua vida, não tem solução. Então, será que vale a pena trabalhar ainda, etc. Por que umas pessoas elas se prendem tanto, né, nessa questão? É vitimismo isso? É certo falar que é um vitimismo, Atena? Vamos lá. Essas pessoas que sofrem, eu tô vendo aqui, Luciano, se você me permite aqui, tem chefe perseguidor, centralizador, inseguro, eu não sei o que fazer, eu já falei com não sei quem, não adianta, tá? Essas pessoas, de fato, muitas dessas pessoas, elas são vítimas.
tá? Elas são vítimas de um chefe maluco, abusador, centralizador, tá? E aí, o que acontece? A gente entra muito fácil nessa posição de vítima, de vitimismo. Só que esse é o pior lugar que você pode entrar na sua vida em relação a qualquer coisa. Que é o que eu te falei dessa terceira pessoa aqui, que ela faz alguma coisa, Luciano. Ou ela sai, ou ela vai procurar um psicólogo para ajudar ela. Ela vai fazer alguma coisa, ela não fica aqui nesse lugar. E aí tem uma outra questão. Quando você está muito estressado, tá? O seu corpo, ele libera uma série de hormônios que são os hormônios do estresse. O cortisol, a adrenalina. O seu corpo, ele fica impregnado com isso. Que é o que muitas pessoas estão hoje em dia por conta dessa pandemia. E aí, o nosso cérebro, ele faz o quê? Quando você ativa os hormônios do estresse, é porque o seu corpo, sua cabeça está achando que você está diante de um perigo. É isso que acontece. Você vai para o trabalho todo dia, aquele lugar é extremamente estressante. Então, você ativa o que a gente chama, né, da reação de luta e fuga. Quando você faz isso, o seu cérebro, ele fica focado em tudo que é negativo. Então, se você já está estressado, ansioso, cheio de hormônio de estresse, você vai olhar só o negativo. Então, são as pessoas que elas ficam com pensamento negativo, pensamento catastrófico, nada tem solução. Esse é só o princípio de uma patologia que está se construindo. Ou, Luciano, é uma posição que a pessoa sempre se coloca na vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Ó, não vou ser boazinha, hein? Não é para ser boazinha, não. Vamos lá. Clarice Lispector fala que a vida é um soco no estômago. E eu falo para os meus pacientes, terapia é um soco no estômago. Ó, gente, vamos lá, tá? Não estou aqui para... Minha ideia do Luciano não é a gente aqui ser guru ou dar uma receita mágica para vocês, tá? Aqui é fazer vocês pensarem e refletirem sobre como vocês podem sair dessa situação, tá? Então, por que você, por exemplo, trabalha horas e horas, você não consegue colocar limites, você deixa que as pessoas falem com você assim? Por quê, gente? Você tem que olhar e ver como é que são as suas outras relações. Isso é uma constante na sua vida? Você tem dificuldade para falar não, por exemplo? Por que muitas vezes você precisa de ajuda de um psicólogo? Porque você não sabe o porquê você permite que o outro te adoeça. Você não sabe porque você fica nessa posição de vítima a vida inteira. E muitas vezes é algo que é de ordem consciente. Quando a gente estava conversando antes, você falou para mim, será que, por que algumas pessoas, às vezes, elas não conseguem tomar algumas decisões que muitas vezes são claras para a gente? Porque eu nasci num lugar e fui criada de uma maneira, Luciano, você é outra. Nossa estrutura emocional é diferente. Então, muitas vezes, gente, existe chefe que é tóxico, empresa que é tóxica, a gente adoece mesmo, tá? Mas nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos parar e falar, peraí, o que eu posso fazer com isso? Eu tenho essa dificuldade, eu tenho muita dificuldade de colocar limites. Bom, eu vou sentar com o meu chefe e vou dizer para ele, olha, eu não me sinto confortável com a maneira como você fala comigo. E muitas vezes vocês vão se surpreender, por quê? Porque uma pessoa difícil não é uma psicopata. Então, uma pessoa difícil, muitas vezes, a única coisa que você precisa é colocar limites para ela. E se você não consegue colocar limites para ela, você tem que entender e parar e pensar, bom, eu posso sair desse trabalho? Não, não posso, eu preciso desse trabalho. Você tem que entender como essa pessoa funciona. Como ela funciona? Ela gosta de humilhar, é um pavão, é egocêntrico? Como é que ela funciona? Bom, eu tenho que encontrar alguma maneira dentro de mim de não me deixar afetar por essa pessoa. E aí, contrair, Luciano, você é muito melhor do que eu para falar isso. Contra resultados, né? Não há. Não tem o que ser questionado, tá? Então é aquela coisa, é você saber quem você é. Eu estou feliz nessa empresa, eu gosto da empresa, apesar de ter um chefe tóxico. Tá, eu estou fazendo o meu trabalho? Tô. Tudo que eu faço, meu chefe reclama. Tá, eu fiz meu trabalho correto. Quando ele chegar para mim e falar para mim, porque isso tá uma porcaria, porque isso, porque não pegar para você. E saber que ele é assim, ele faz isso. E falar para ele, olha, foi o que nós combinamos. E não deixar que ele diminua o seu valor. É saber quem você é, saber qual é o seu valor. Se você não tem essa autoconfiança em você, saber quem você é, qual é o seu valor, você vai permitindo que essas pessoas vão engolindo a sua vida, vão engolindo o seu valor.
Sensacional, Atena, sensacional. E eu vejo muito isso, assim, não sou psicólogo, né, muito diferente, né, mentoria e coaching, você também é uma coach formada como eu, né, muito diferente na psicologia do coach, apesar de ter ali algumas raízes de PNL, etc., que são coisas, né, uma é regida por regras sérias, etc., a outra ainda está um pouco solta, infelizmente, pelo que a gente sabe. E um tema que eu vejo muito também, Atena, a gente até comentou um pouquinho disso antes da gente começar, né, primeiro vou dar um depoimento pessoal aqui, né, eu era uma pessoa imediatista, então o Luciano, a senhora era aquela pessoa, Atena, que se eu precisasse comprar alguma coisa, eu estava disposto a pagar quase o dobro para conseguir aquilo na hora ou no menor tempo possível, né, então eu sempre queria fazer as coisas, né, eu quase que repelia coisas de médio e longo prazo, sabe? Eu sempre queria agora, né? E há alguns anos eu me transformei e eu falei, nossa, como eu estava perdendo, né, em construir coisas para o futuro, né? E hoje em dia eu tenho uma mentalidade muito de construir, assim, legal, o Luciano hoje com 42 anos está aqui, mas o Luciano com 50 anos quer estar num lugar diferente, então quais são os primeiros passos que eu quero dar? O Luciano hoje está fazendo isso, mas no final do ano ele quer estar diferente, então quais são as coisas que eu preciso mover para tornar aquilo uma realidade? E uma coisa que eu percebo das pessoas que me procuram para mentoria, para coach, para desabafar, Atena, é muito esse imediatismo também que eu tinha, né? Então as pessoas querem resolver tudo amanhã. Eu sempre falo, pô, meu emprego, eu odeio meu emprego, é ruim. Você pode sair hoje? Não, não posso por causa do salário. Eu falei, legal. Quais são os primeiros pequenos passos que você pode fazer? Né? De repente, começar a procurar, atualizar o currículo, fazer uma terapia, um coaching, conversar com os amigos, melhorar o networking. Eu percebo que as pessoas têm muita... elas não aceitam isso muito bem, elas querem resolver tudo na hora. Como é que a gente consegue lidar com essa energia, com esse sentimento de querer resolver tudo, que a gente sabe que não vai acontecer, né, Atena? Às vezes vai levar um pouco mais de tempo. Luciano, isso é um hábito e é você não parar para refletir. Então, como é que você modificou isso na sua vida? Quando você começou a ver as consequências desse seu imediatismo, você parou, você refletiu e você decidiu mudar. Luciano e todos vocês, tá? Nós temos uma dificuldade imensa com a mudança. Isso está lá nos nossos ancestrais, está no nosso cérebro reptiliano, né? Que é responsável por tudo aquilo que a gente carrega. Então, quando a gente estava lá na caverna, a gente não queria que mudasse nada. A gente queria saber onde estava o tigre, onde a gente podia se esconder, tá? Então, toda mudança gera um desconforto. E aí, aquela frase famosa lá do Einstein, né? É insano você achar que você vai continuar fazendo as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Então, se você perceber que você tem esse imediatismo, como você disse, é preciso você começar a mudar isso. Como? Poxa, eu vou parar de comprar as coisas tão imediatas. Poxa, eu preciso fazer tal coisa. E aí, assim, você está num emprego que você odeia, que você já tentou de tudo, que está te adoecendo. O que você vai fazer? Você vai morrer aí? Você vai chegar a ponto de paralisar dentro do trabalho, ter um pânico e deixar o pânico engolir, aí você vai falar assim para mim, Atena, para você é fácil falar, você não está passando por essa situação, você tem ferramentas para lidar com isso, então você precisa buscar. Você não tem dinheiro, por exemplo, para ir atrás de uma mentoria, um coach, uma psicoterapia? Gente, tem muita ajuda gratuita na internet. Tem muita coisa na internet. É você parar e dizer para você mesmo: poxa vida, o que eu vou continuar fazendo com a minha vida? Quantas carreiras aí de vocês foram interrompidas? Cadê os projetos de vocês que vocês tinham? Essa empresa que vocês estão, vocês gostam de ficar na empresa? Poxa, eu adoro a empresa, mas eu não gosto do meu chefe. Poxa, você vai deixar esse chefe destruir os seus sonhos? Encontre uma maneira de colocar esse chefe no lugar dele, que seja devagar. Então, amanhã vocês podem começar. Como? Mudando vocês mesmos. Quando a gente muda, o mundo muda com a gente, não é? O Gabriel Pensador fala. Então, se o chefe gritou com você, você não precisa ser grosso, você não precisa ser agressivo, você não precisa reagir. Olha, posso te falar uma coisa? Vamos conversar? Olha, já faz algum tempo que você vem me tratando assim. Eu tô me sentindo muito desconfortável com isso. Eu queria entender por que você... E aí você vai, né? Se você não tiver coragem de fazer isso, pare, pense, planeje como você vai falar com esse chefe. Luciano, por favor, diga você como fazer isso.
praticar no espelho, até, né? Eu falo para todo mundo, você não sabe como falar alguma coisa, vai no espelho e fala, várias vezes. Exatamente o exemplo que você trouxe agora, chefe, olha, eu estou um pouco desconfortável com o que você está falando agora. Você falou, você trouxe esse ponto, eu lembrei de um caso também, eu tive um chefe também, num ponto da minha carreira, eu já estava numa empresa de tecnologia grande, né, essa pessoa chegou e ainda não estava muito acostumada com a cultura, e uma vez ela quase gritou comigo, falou, não, eu não queria que você fizesse desse jeito, queria que você fizesse do outro. Eu deixei passar, chamei a pessoa depois, Atena, tomei coragem, falei, olha, desculpa, não é assim que a gente resolve as coisas aqui dentro, não precisa gritar, não precisa falar naquele tom comigo, se você não gostou do jeito que eu fiz, como você quer, vamos sentar e ter uma conversa, eu não acho que isso vai ser um tom muito bom aqui dentro da empresa. Eu sei que não é fácil falar isso, eu tinha maturidade, a cultura permitia, eu falei, foi incrível a reação, Atena, porque a gente sempre, né, o pensamento catastrófico que você falou lá atrás, né, a gente sempre acha que vai acabar o mundo, ele vai tirar uma marreta e vai bater na nossa cabeça. Não, a reação do meu chefe na época foi, nossa, puxa, desculpa, não é realmente, eu estava precisando na hora, eu não tínhamos conversado, vamos conversar, e a gente alinha e nunca mais aconteceu. Sabe, a gente teve uma relação ótima, a gente é amigo até hoje, e esse problema passou. Então a gente precisa ter um pouquinho de coragem também, eu acho, né, Atena? Não sabe? Treina um pouquinho no espelho, treina com um colega. Eu falo que o poder de treinar o que a gente vai falar, ele é imenso. Tá com problema com o chefe, chama um colega de trabalho que você confia e fala, nossa, eu preciso dar esse feedback, preciso falar isso, treina aqui comigo, o que você achou, que sugestão você tem, né? Às vezes a gente tem muita relutância de usar as pessoas ao nosso redor, mas tantas boas ideias estão vivendo ali, peça ajuda. Exatamente. E aí, se você perceber também, isso que você falou é muito legal para a gente tocar num ponto. Se você perceber que você tem questão de problema com autoridade, tá? Muitas pessoas, elas têm problema de autoridade desde criança, tem medo de falar com o professor, tem medo de falar com o chefe. Vá trabalhar esse seu medo de autoridade. Não é porque ele é seu chefe que ele pode te tratar da maneira como ele quiser. E você não precisa ser agressivo, falar, você não fala assim comigo. Não. Se você falar com ele com educação, com gentileza, você pode ter certeza que pelo menos pensar ele vai pensar. E aí, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Essas pessoas, o Luciano, eu acho que ele vai concordar comigo, ele que é, né, um diretor de uma empresa tão grande. Pessoas agressivas, pessoas estúpidas, pessoas abusivas, são pessoas extremamente inseguras. Muito. Concordo 1000%. Entendeu? 1000%. Pessoas seguras são empáticas, são excelentes líderes, tá? Então, por que eu falo para vocês? É entender qual é a personalidade. Gente, tá na internet, vai lá e coloca características, egocêntrico, controlador. Entenda quem é o seu chefe. Chegue para alguém e fale, olha, meu chefe é assim, 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 assim. Faça um perfil de quem é ele. E como é que você trata uma pessoa insegura? Coloca limites para ela. Quando você coloca limites para essa pessoa, automaticamente ela dá um passo para trás. Olha, Luciano, eu digo que eu conheço uma pessoa, é uma amiga, e eu falo para ela que eu dou exemplo dela em todas as lives. Que ela me ensinou uma coisa, é uma amiga que ela tem um coração assim gigante, uma pessoa muito do bem, sabe? E eu digo que eu aprendi com ela uma coisa. E ela teve um parceiro, um companheiro, o marido dela, que era uma pessoa muito boazinha, muito bom. Sabe aquela pessoa, o bonzinho? Uhum. Ele não falava não para nada, ele acordava para fazer café da manhã para ela, ele vivia para ela, ele respirava para ela. E eu vi uma boa pessoa usar e abusar de um parceiro. E eu falo, eu aprendi com você que até as boas pessoas abusam da gente quando a gente não coloca limites. Uhum. Nossa, por favor, Atena, por favor. E essas pessoas inseguras, essas pessoas agressivas, inseguras, eles sentem um cheiro da sua fragilidade, tá? Então, outra dica que eu dou para vocês: vocês entraram numa empresa, ou se vocês até agora, vocês falam da vida de vocês, vocês abrem a vida de vocês, você não faz amigos, você não confia nas pessoas tão rapidamente assim. É preciso esperar, é preciso se proteger. Vocês já assistiram O Coração Valente, né? Amo esse filme. E aí, ó, se alguém não assistiu, lembrem de uma cena de um filme de cavalaria em que os cavaleiros voltam para casa, e aí quando eles veem a amada, quando eles veem, né, ali a mulher dele, os filhos, o que eles fazem? Eles arrancam as armaduras.
Por que eles arrancam? Porque ali eles podem estar sem armaduras. Ali são as pessoas que amam eles, que eles não precisam, só que quando eles vão para um lugar onde alguém pode atacar eles precisam colocar essas armaduras. Então, vocês precisam ler quem são as pessoas que trabalham com vocês. E, às vezes, é preciso colocar essa armadura, porque, como diz aqui em Israel, a vida não é um piquenique. E aí, Luciano, quando eu pego qualquer pessoa comigo, que ela chega com um chefe tóxico, eu falo para ela, a gente não vai trabalhar esse chefe. Porque você pode conseguir sair dessa empresa, ele sair e você vai encontrar outro. E você vai encontrar outra. Gente, quero só abrir uma aspas aqui, fazer um comentário, né? Eu conversei bastante com a Atena com relação a isso também no comecinho, antes mesmo da gente entrar ao vivo, né? Vários dos pontos que a gente está falando aqui hoje são coisas que ninguém ensina pra gente, né? Como lidar com o nosso chefe, como se impor, como se comportar no trabalho, etc. E são coisas extremamente importantes. Elas podem ser a diferença entre ter uma vida de sofrimento dentro do trabalho e uma vida que vai continuar tendo obstáculos, né? A vida não é um piquenique, como a Atena colocou aqui brilhantemente, vai ter obstáculos, vai ter desafios, mas ela pode ser plena, ela pode ser feliz, né? Que me leva aqui para um ponto, Atena, que eu queria perguntar para você, dá para ser feliz no trabalho? Sim, dá para ser feliz no trabalho. Não é se feliz que falam, se você ama o que você faz, você não trabalha, né? Não é isso, gente, não é essa utopia, não é isso. Dá para ser feliz quando você gosta do que você faz. Eu acho que você consegue ser feliz no trabalho, Luciano, quando você sabe quem é você, em que sentido. Você tem pessoas que, assim, aquele cara que trabalha, o workaholic, tá? Ele trabalha, e ele fala assim para mim, eu dou tudo para os meus filhos e eu tô muito confortável de não ver minha família, de ter essa vida. Ele realmente não tem culpa, tá? Esse é o estilo de vida dele. Esse cara, ok, vai trabalhar a vida inteira, workaholic, talvez no final da vida ele pense, eu deixei minha vida, aqueles 5 minutos, tá. Mas você vai ter o outro, Luciano, que vai ser o workaholic, que ele vai viver na culpa todos os dias. Todo dia ele vai dizer, amanhã eu vou trabalhar até mais, não vou ficar até tarde. Amanhã não vou ficar até tarde. Aí ele fica todos os dias. Por quê? Porque ele não sabe qual que são as prioridades dele. Quando você sabe quais são as suas prioridades, você consegue ser feliz no trabalho. Eu tenho um filhinho de 3 anos e meio. Eu tenho os meus pacientes. A minha prioridade é meu filho e meu marido. E eu tenho muito claro isso. Em segundo lugar, são meus pacientes. Em terceiro lugar, eu produzo conteúdo. Ok, eu produzo quando eu tenho tempo, mas eu sei quais são as minhas prioridades, Luciano, e eu não deixo que interfira isso. Então, eu sou feliz no meu trabalho, porque eu não deixo que nenhuma dessas coisas engulam a minha vida. Agora, se você não souber o que é prioridade para você, o que você quer, você está trabalhando demais. E olha, Luciano, eu te arrisco dizer uma coisa, tá? Não é todo workaholic que trabalha porque ele tem que trabalhar tantas horas. Isso vira um hábito. Uma fuga também, né? Uma fuga. Né? Então, pare e pensar, eu trabalho demais, eu não tenho tempo para minha família. Tá bom, o que você quer? Qual estilo de vida você quer ter? Você quer ter mais tempo com a sua família? O que você vai fazer para construir isso? Realmente você precisa ficar até meia-noite? Realmente você precisa varar a noite? Ou você pode parar às vezes e falar, não, esse momento. E aí, gente, as redes sociais, muito cuidado com as redes sociais, gente, é tudo mentira, é tudo maquiagem, é tudo filtro. Tá? Vocês ficam se comparando com o sucesso, que aquela pessoa é perfeita, isso não existe. Você Clube tem do que ir amanhã, né, Atena? Exato, você tem que ir atrás daquilo que te faz bem. Quando você vai atrás do que é sucesso para você, você vai encontrar essa felicidade no trabalho, Luciano. Eu acredito nela. Até que, mesmo você tendo um chefe tóxico. Porque se você sabe, eu tô aqui nessa empresa, eu gosto do meu trabalho, mas eu tenho um chefe louco, um chefe tóxico, né? Poxa, mas eu não vou deixar esse cara destruir minha vida. Gente, isso tem muito a ver com autoestima, isso tem muito a ver com segurança. E as empresas, Luciana, elas precisam ter uma consciência de que cuidar da saúde mental dos colaboradores delas, hoje, ainda mais com essa pandemia, é uma urgência. É uma urgência. Eu atendo pela plataforma Vitude. Você conhece a Tatiana Valente? Conhece? Então, eu até faço palestras com a Tati para empresas.
E eu atendo por lá. E ela faz convênio com as empresas, para as empresas oferecerem esse serviço de saúde mental. Gente, você que é líder, você que tem acesso ao seu líder, de repente tem a Vitude, tem outros também, mas de repente vale você sugerir esse benefício. As empresas precisam ter essa consciência de que os profissionais precisam de ajuda, eles precisam de apoio, não só por conta dos chefes tóxicos, mas por conta desse mundo louco que a gente vive. Nossa, Luciana, eu falo demais, por favor. Gente, ó, tá, o pessoal aqui tá, parece uma torcida aqui, ó, de futebol nos comentários, tá demais, né? A minha cabeça tá fervendo aqui, Atena, porque cada vez que você fala, eu começo a pensar em exemplos, em coisas, etc., nessa questão da fuga, prioridades, decisões também, né? Eu falo que a gente precisa muito de bons exemplos também, Atena, faltam muitos bons exemplos, né, para as pessoas. Eu lembro de uma situação que eu vivi também, que a gente teve muitas viagens, né, e a pessoa reclamou comigo, não, porque é muita viagem, vou ter que viajar de novo, não sei o que. Eu falei, não vai. Ele, como assim não vai? Eu falei, eu não vou. Eu já falei para o meu gerente que eu viajei muito e eu não vou nessa viagem, não quero. É muito. Ele não vai me obrigar a ir. E lá, mas vai pegar mal. Eu falei, pegar mal para quem? Vai pegar mal para sua mulher, para seus filhos, né? Por que pegar mal? Conversa com ele, né? E ele foi conversar com o gerente, e a gente falou, não, nossa, imagina, eu achei que você queria ir, pode ficar, eu também não aguento mais viajar nesse trimestre. Então você vê, né, às vezes as pessoas assumem alguns comportamentos como sendo os comportamentos certos, e eles nem necessariamente né? Às vezes estão se enganando conscientemente, inconscientemente, né? E por aí vai. Mas e é o que você fala da comunicação, né, Luciano? É essa falta de comunicação. Você não comunica o que você precisa, o que você quer, você não se comunica nem com você mesmo. Não se comunica, não pergunta, né? Eu falo que, né, muita gente às vezes me acusa, Atena, de viver no mundo da fantasia, de viver na bolha, que as coisas que eu vivo não são realidade. Mas eu falo, gente, tá, sim, eu vivo numa bolha, às vezes parece como o mundo da fantasia, mas se a gente não começar a falar para as pessoas que não é legal ir trabalhar doente, né? Tá gripado, contaminar os outros, não é legal isso. Não é legal ficar gritando no trabalho com as pessoas que reportam para você. Não é legal fazer assédio moral. Sim, você pode tirar um projeto de uma pessoa que está com um filho pequeno agora na pandemia, trabalhando de casa. Exato. São coisas utópicas que poucas empresas fazem, mas se a gente não começar a ter essas conversas, se a gente começar a dar esses exemplos, como as pessoas vão saber? Então eu falo sim, podem me acusar, falar que eu vivo na bolha, que eu tô no mundo da fantasia, mas se eu não começar a falar, se as pessoas não começarem a contar os bons exemplos, a gente não muda o que está acontecendo ao nosso redor. Mas, Atena, duas coisinhas. Primeiro, pessoal, eu não acredito que já está em 47 minutos. Está muito bom demais esse papo, né? A gente nem respondeu pergunta ainda da audiência. Tá? Então, se alguém tiver pergunta, comecem a mandar as perguntas, que daqui a pouco a gente vai começar a olhar um pouquinho melhor nos comentários. Mas eu não quero deixar de falar de uma coisa que é mais importante, né? Acho que a gente vem conversando no decorrer desses 50 minutos, estabelecemos várias coisas, né? O que acontece, os comportamentos, que a gente tem que escolher nossas prioridades. E uma coisa que a gente falou e queria descer um pouco mais profundamente, até, né, pedir ajuda. Né? A gente precisa pedir ajuda quando as coisas estão acontecendo com a gente, seja no começo, seja depois. O que você aconselha como os primeiros passos para fazer isso acontecer, Atena? Primeiro passo, se você está aqui assistindo essa live e você conhece alguém que você vê que está doente, você acha que você está doente, pare e fale. Onde isso vai dar? Eu quero adoecer, eu quero cair. Pedir ajuda não é fraqueza, pedir ajuda é um ato de coragem. É preciso ultrapassar essa barreira. Você não é louco, você não é frágil, tá? Qualquer pessoa, gente, depressão é uma doença. Não é frescura, não é porque você é fraco, não é falta de tanque de roupa para lavar. Qualquer pessoa, eu posso estar feliz da vida, no melhor momento da minha vida, e eu posso ter uma depressão. Tá? Esse mundo estressante, vocês todos aí, aqui também, diante dessa pandemia, vocês estão sob um estresse muito grande. Vocês podem desenvolver um transtorno de ansiedade. E, assim, nenhuma patologia, Luciano, ela acontece de um dia para o outro, tá? É uma sucessão de coisas que vão acontecendo. Então, o adoecimento pelo trabalho, a gente costuma dizer que ele acontece, em geral, em 2 anos, 1 ano e meio, tá? Se for uma coisa muito forte, um abuso muito forte, 1 ano. Então, pare e pensa, faz quanto tempo que eu já estou sofrendo tanto?
Procure um psicólogo. Se você não tem condições disso, procure na internet. A gente tem muita ajuda, nessa pandemia principalmente, gratuita. Vai no seu médico, vai no serviço público que eles podem te encaminhar. Aí aqui, pedir ajuda, ultrapassar esse preconceito, tá? E saber que, se caso você tiver que ser medicado, não saia correndo e fale, eu não vou tomar remédio porque eu não sou louco. Se você tiver um diagnóstico, sei lá, de câncer, de diabetes, de qualquer coisa, você vai se medicar. Existe uma alteração neuroquímica quando nós estamos sob muito estresse, quando nós estamos deprimidos. E não necessariamente você vai curar isso com psicoterapia. E aí, o pedir ajuda, gente, é saber que você vai ter que entrar em contato com o que está te adoecendo. Não existe receita mágica, não adianta vocês ficarem lá passando o Instagram e vendo as frases de efeito, sabe? Seja forte, é só efeito. Por quê? Porque para você mudar por conta de uma frase, você precisa viver essa frase. Então, aquela frase, o que você vai fazer com o que fizeram de você? Para você fazer alguma coisa com o que fizeram de você, você precisa saber o que fizeram de você. Então, gente, não se iludam com essas mágicas. Te tiro da depressão uma semana. Emprego de volta em 10 dias. Não, nem me fala. Isso aqui é... É pedir ajuda. Por quê? Porque você vai sair desse sofrimento. Não pedir ajuda também, Luciano, pode ser uma espécie de comodismo. Olha, para a gente responder as perguntas de vocês, vou dizer uma coisa para vocês. A gente se acostuma com o que é ruim também. Porque a gente já sabe viver no ruim. Então, escutem bem isso, hein? Escutem bem isso. E não só para o trabalho, para muitas coisas. Será que eu já não me acostumei a sofrer tanto assim? E, gente, é acordar e dizer, eu preciso mudar isso. Eu preciso pedir ajuda. Às vezes você precisa pedir ajuda para ter coragem de mudar seu relacionamento no seu trabalho. Eu preciso procurar um médico porque eu já não estou mais aguentando levantar. Ou você vai continuar se arrastando e vai permitir que daqui a pouco você caia. Mas eu sei que não é fácil e eu sei que todos vocês que estão sofrendo, sofrem muito. E, Atena, eu queria até, né, uma coisa que eu já reparei, né, muitas pessoas me procuram pedindo ajuda por e-mail, principalmente nas mensagens do LinkedIn, do Instagram, né, e um padrão que eu percebo, primeiro, né, é a maioria esmagadora mulheres, né, que procuram ajuda, né, que me escrevem, né, e um outro comportamento engraçado que eu reparei também, até, né, além de ser maioria mulheres que me procuram pedindo ajuda, quando a mulher me procura pedindo ajuda, ela já vai lá e já manda a cartona, né? Ó, isso aqui que tá acontecendo comigo, né? Esse meu chefe, quero mudar, não consigo, me dá uma luz, o que você faria? E quando é o homem que me procura, a minoria, esmagadora, ele, em vez de me mandar, já ele não manda, ele fala assim, queria te mandar uma coisa, mas tem que me prometer que não vai contar para ninguém, né? E eu percebo, assim, que homens têm tantos problemas quanto as mulheres, só que buscam muito menos ajuda. Então, o que você está falando agora é uma verdade duplicada para o homem, não é? Sim, completamente para o homem. O homem, ele tem muito mais dificuldade, já é da natureza humana, até mesmo pela nossa geração, do falar do sentimento, ele se sente fraco, tá? Então, se atentem a esses preconceitos. Parem e pensem. Qual é o grau de sofrimento de vocês? Por que você vai continuar sofrendo assim? Não tem problema algum você pedir ajuda. E olha, se você está a ponto de que você não dorme mais, você se arrasta, você está doente. Se você está doente, tá? Vale você pensar. Ó, aqui o povo falando, ó, a Tena mandando todo mundo tirar licença. Vale você pensar, tá? Em tirar uma licença. Em parar, às vezes, você só precisa parar. Às vezes, você só precisa parar um pouquinho, uma semana, 2 semanas, tire essas férias que você tem aí guardada. Ninguém vai morrer. Você não é insubstituível, como o Luciano já falou uma vez. Quando eu saí de férias agora, 15 dias, uma pessoa falou para mim, nossa, mas você vai ficar sem produzir conteúdo 15 dias?
Não vai acontecer nada com ninguém, né? Essa ilusão que a gente tem muitas vezes de achar que a gente é tão necessário. Você pode ser especial e necessário, mas é preciso fazer essa balança. Eu vou deixar esse trabalho acabar com a minha vida. Nossa, gente, eu nunca vi tanta verdade comprimida numa hora só que a gente está aqui hoje. É verdade, ninguém é substituível, o trabalho vai sempre ficar lá. Eu trabalhei com um diretor indiano que ele falava para a gente: ninguém aqui é médico, cardiologista, ninguém vai morrer. Responde amanhã, não precisa responder agora de noite. Uma vez ele era um pouco mal-humorado, as pessoas trocando e-mail tarde da noite, ele: para de responder esse e-mail, não tem nada de urgente aqui, vão dormir, vão ficar com as suas famílias. Ninguém vai morrer. Eu falei: é verdade, né? Imagina, tire férias, descanse, tire uma licença, tire alguns dias, tire banco de horas. Ninguém é substituível, gente. Nada vai acontecer se você ficar fora uma semana, 2 semanas e por aí vai. Eu até escrevi esses dias, Atena, né, que eu tirei 2 semanas de licença, né? A gente viu aí a nossa estrutura social, familiar destruída, né? Para ajudar. Eu também tenho uma filha de 3 anos, para ajudar a cuidar, e pesou mesmo mentalmente, sabe? De cansaço, não consegui dormir direito, aquele estresse de minha filha está na televisão e eu estou aqui trabalhando, sabe? Que não posso brincar com ela, e essa reunião, e ela me puxando para fazer um sanduíche, cortar uma maçã, um estresse, né? Vou tirar 2 semanas. Eu trabalho para uma empresa sensacional, que tem vários programas, tirei 2 semanas, e eu contei para todo mundo: sabe o que aconteceu quando eu tirei 2 semanas? Sabe o problema que eu tive no trabalho? Nenhum. Tem pessoas ótimas lá, deram conta de tudo, ninguém morreu, ninguém teve um ataque cardíaco, todos os clientes foram servidos, o que podia esperar, esperou, o que não podia foi resolvido por quem estava lá. Então, e ter parado para mim foi essencial, voltei com muito mais energia e muito mais disposto a produzir, né, e fazer ali o que eu faço bem para a empresa. Né? Então, a gente precisa, né, Atena, parar. Ninguém consegue para sempre. Ninguém consegue continuar para sempre. Gente, tirem da cabeça de vocês essa história de acordar de madrugada, de produtividade, que enquanto você está dormindo, o outro está trabalhando. Parem com isso, é isso que adoece vocês também, é isso mesmo que o Luciano falou. Muitas vezes só precisa parar. E você precisa mudar as suas atitudes, tá? Se você, por exemplo, perde muito seu tempo, quando você vê, você trabalhou o dia inteiro, está até 10 horas da noite no trabalho, para e pensa: eu trabalhei realmente todo esse tempo? Pô, vamos tentar organizar isso aqui, porque às vezes a pessoa fica 20 horas trabalhando e, na verdade, já não está trabalhando 20 horas. Então, gente, é fazer alguma coisa ali, ó. Vamos fazer alguma coisa, tá? Com tudo isso, se vocês não conseguem sozinho, busquem ajuda. É fácil? Não, não é fácil. Mas é preciso fazer alguma coisa. E só quem pode fazer alguma coisa é vocês. Eu sempre falo isso para todo mundo. Não adianta, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, vocês podem perguntar qualquer conselho. Quem vai fazer as coisas acontecer no final é você. É você que precisa refletir. Lógico que dá para dar conselho, dá para passar experiência, mas tomar decisão pelos outros, ninguém consegue, né, Atena? São as pessoas que precisam decidir mudar, buscar ajuda. E o Rafael aqui, né, ele trouxe uma pergunta muito pertinente aqui, né, Atena? Até conversei com você um pouquinho fora da nossa live, né? Ó, Atena, Luciano, qual profissional devemos recorrer? Depende do problema. Quem pode nos auxiliar em encaminhar o profissional adequado? Né, que aquilo um pouco... Eu queria escutar um pouquinho, Atena, porque isso é muito importante. Rafael, você pode procurar um psicólogo, que o psicólogo ele vai, né, ver o que está acontecendo com você, e aí, se for preciso, ele vai te encaminhar para um psiquiatra, tá? Ou você vai começar um processo terapêutico com um psicólogo, ou você pode, por exemplo, ir no seu médico, sei lá, seu médico de confiança, e aí o seu médico de confiança vai te encaminhar para um psiquiatra, ou vai dizer para você: olha, procura um psicólogo, tá? Então, você pode procurar tanto um clínico geral, por exemplo, como você pode ir direto no psicólogo e no psiquiatra. Qual a diferença entre psicólogo e psiquiatra, tá? O psicólogo, ele vai fazer psicoterapia com você, ele não vai te receitar medicação, mas ele, junto com o psiquiatra, os dois, o psiquiatra vai dar um diagnóstico e o psicólogo vai acompanhar essa pessoa fazendo terapia com ela, tá? Essa é a diferença. Quem vai te dar a medicação é o psiquiatra. E muitas vezes o diagnóstico também. Boa. E aqui, né, a Carol aqui, a Ávila colocou aqui, né? Acho muito importante buscar ajuda. Terapia é vida. Carol, está certíssima. A gente precisa, assim, buscar ajuda. Para mim, é uma demonstração de força, não de fraqueza.
Então, Exatamente. se precisa pedir ajuda, peça ajuda. E aqui a Gabriela Mansur também perguntou para a gente aqui, ó, no caso de depressão por excesso de trabalho, como abordar a empresa para solicitar uma pausa? Qual a melhor forma de comunicação? A gente falou um pouquinho disso, né, Atena? Então, Gabriela, pensa, vê se a sua chefe, se o seu superior, ele é acessível, tá? E abre o jogo. Muitas vezes você pode até, inclusive, se surpreender. Você tem que ver que grau de depressão é esse. É um grau de depressão em que você não consegue, por exemplo, esperar uma medicação fazer efeito para ir melhorando. É uma depressão que você precisa sair, você precisa parar. Se você for no psiquiatra, quando você entregar o seu atestado na empresa, vai ter o CID. O que é o CID? É o CID de qual é o seu transtorno. Então, o RH vai ver qual que é, tá? Então, vale, como é que você pode abordar isso? Chegar e falar, olha, tá acontecendo, não sei o que está acontecendo na sua vida, tá, Gabriela? Mas se estiver acontecendo alguma coisa paralelamente, olha, eu tô passando por um momento muito, se você não quiser abrir, tô passando por um momento muito complicado na minha vida, eu tô com alguns sintomas, né, de depressão, tô precisando sair de uma licença, ou então você só fala, olha, tô passando por um problema muito difícil na minha vida e eu preciso sair de licença. É assim que você pode abordar. Leia quem é o seu chefe, veja se você tem essa abertura, e se você não quiser falar, dependendo dessa licença, diga que você precisa. Mas no atestado vai vir o seu CID 10, o seu CID, tá? 10, que é o quê? O número do porquê você está se afastando. E uma coisa que, né, a gente falou muito, né, Atena, lá atrás, que é muito questão da cultura da empresa, muito da personalidade também, né, do seu líder, do seu chefe, gerente, o nome que você quer utilizar, né? Você precisa aprender a ler isso um pouquinho. A gente tem alternativas, né? Pô, peraí, tá num momento ruim, não acha que é a melhor coisa abrir aquilo para a empresa, de repente tira 10 dias de férias, né, usa um banco de horas também. Eu tenho sorte de vir de uma cultura em que isso não é tabu de jeito nenhum. Imagina se eu precisasse, por depressão, por algum outro problema mental, tirar um tempo para mim. Ao contrário, ao invés de desconfiança, né, e preconceito, eu ia ter ajuda e suporte, mas a gente sabe que nem todas as empresas são assim. Eu falo que para tudo na vida é muito importante a gente entender o contexto por trás disso. Então, entenda o contexto no qual você está inserido, o contexto da sua empresa, do seu líder, o seu, e aí tome uma decisão. Mas, gente, no final, se não tiver opção e precisar parar, joga o atestado mesmo. Exatamente, exatamente. Gente, essa questão de cultura, uma coisa que pode ajudar vocês, o Luciano acho que fala muito melhor do que eu sobre isso, é assim, é você identificar, a cultura da minha empresa é tóxica? Vem lá de cima isso? Ou é o meu chefe que é assim? E se for a cultura lá de cima, Luciano, me corrija se eu estiver errada, dificilmente você vai conseguir transformar aquela situação. E aí vale o quê? A cultura é assim, eu não quero viver numa cultura assim. Eu vou me adaptar a essa cultura? Ou eu não me adapto? Então, vale o quê? Bom, o que eu posso fazer para continuar aqui até conseguir outro trabalho? Porque eu quero uma cultura diferente. E nós estamos caminhando para isso, não estamos, Luciano? Eu vejo que as empresas, cada vez mais, elas estão sendo obrigadas a serem mais humanas. A gente tem muitos bons exemplos, Atena, concordo com você totalmente, até um complementinho que eu falaria sobre o que você trouxe agora, esse ponto, não espere ficar insuportável para começar a pensar em sair da cultura, né? Muito daquilo que a gente falou, né, do longo prazo versus o curto prazo. Você está num lugar que você sabe, né, que vem de cima isso, imagina, né, uma cultura, por exemplo, outro dia uma pessoa me escreveu e falou, Luciano, 100% das mães que voltam depois da licença maternidade são demitidas. Então é muito clara qual é a cultura. Você vai esperar ficar grávida e ter um filho ali para mudar de empresa? Né? Começa a atualizar o currículo. Né? Eu falo que não existe melhor momento para ser contratado do que quando você está trabalhando já, né, Atena? Infelizmente, é um preconceito que existe no mercado, mas se você já está trabalhando, é mais fácil ser contratado do que não estando desempregado. É uma realidade. Né, Luciano? Muito, né? É uma realidade. Então, pense no longo prazo. Você está numa cultura, você fala, peraí, eu não me vejo trabalhando 10 anos aqui com mães sendo mandadas embora, ou não posso falar que estou doente, ou uma cultura de grito, de assédio moral, etc. Espera 10 anos para mudar. Eu, sim, concordo que talvez leve um tempinho, não dá para mudar, né? Muita gente precisa do salário, precisa dos benefícios, não pode simplesmente jogar tudo pro alto e sair, mas para tudo a gente precisa começar a construir. É o que eu vejo muitas pessoas esperarem explodir para querer fazer alguma coisa e o imediatismo não vai funcionar.
Olha, eu vou perguntar uma coisa para vocês, tá? Não é autoajuda, tá, gente? Nada contra, mas não é, tá? Mas assim, onde você quer estar daqui 10 anos, por exemplo? Você acha que é muito tempo? Não é muito tempo, passa muito rápido. Então, você quer daqui 10 anos estar no mesmo lugar, ou você só ter trocado de trabalho, de empresa, com o mesmo ambiente, ou você sabe, poxa, eu quero uma qualidade de vida, eu quero um lugar onde eu possa trabalhar de alguma maneira. Só que você precisa ir em busca disso. É fácil, gente, não é. Muitas vezes não é, tá? Mas você precisa encontrar alguma maneira. Luciano, alguém perguntou aqui, várias pessoas perguntaram aqui uma coisa, que é quando uma pessoa, ó, e quando uma pessoa tóxica não é seu chefe, mas uma pessoa super protegida por ele, a quem recorrer, tá? Então, esse é um outro grande problema. Colegas de trabalho que nos adoecem, ambientes de trabalho tóxico, tá? Vamos lá, vou perguntar para vocês, tá? Por que você está deixando essas pessoas te afetarem tanto? Seu chefe protege ele, ok, a relação dele com o seu chefe, ele vive bajulando o seu chefe. Você faz o seu trabalho, você faz o que você precisa fazer e você coloca limite para essa pessoa se ela está te invadindo. Aí eu te pergunto para vocês, essas pessoas que são tóxicas, fofoqueiras na vida de vocês realmente não fazem parte disso? Uhum. Porque eu garanto para vocês que se vocês não fizerem parte disso, vocês vão perceber muito menos essa toxicidade e essas pessoas vão fazer muito menos mal para vocês, tá? Então, é aquela coisa, ai, todo mundo no meu trabalho fala mal de todo mundo e todo mundo é uma cobra e bibibi, bababá. Você faz parte disso? Porque a gente faz, às vezes. Se você sair disso, você vai almoçar com a galera, com os seus amigos, começaram a falar mal de alguém, e você sair e falar, olha, gente, que a Atena... Não sei, mano. Você vai se limpando disso. Então, você também escolhe. Se essa pessoa que é protegida pelo seu chefe, o que te acontece, Jéssica? Te incomoda que ele é protegido e seu chefe é grosso com você? Você pode mudar isso? Você vai fazer o que essa pessoa faz, puxar o saco, passar por cima dos outros? Não. Então, deixa ir viver e deixar viver. Eu adoro as citações da Atena. Gente, ó, a gente está 1h10 já de live. A Atena é uma heroína, né? Lá em Israel agora, acho que já passou de 1 da manhã, né? A Atena tá super tarde. Então a gente vai. Eu só quero trazer mais um comentário aqui da Jéssica que resume muita coisa do que a gente falou aqui, né, Atena, né? Que ir no psicólogo é dar importância a si mesmo, suas emoções, entender, né, que não precisa estar emocionalmente doente para falar de algo que incomoda, né? Sobretudo aquilo que norteia a nossa vida. Você não precisa estar doente para procurar uma terapia, conversar, procurar ajuda, né? Adorei o comentário aqui da Jéssica. E primeiro, gente, só para a gente encerrar aqui, eu queria agradecer a Atena demais. Por favor, para quem não conhece a Atena ainda, tá aqui ó, o nome dela, Atena Nardi, ela é psicóloga e produtora de conteúdo sobre saúde mental. Sigam ela tá no Instagram, ela tá no LinkedIn, tá em quase todas as redes sociais, vale muito a pena. Tem vários conteúdos interessantes, eu sempre paro ali para assistir os vídeos curtinhos, que é muito legal. E Atena, você quer deixar uma mensagem final para, acredite ou não, tem mais de 110 pessoas assistindo a gente ainda agora no final. Você quer deixar uma mensagem final para eles? Bom, primeiro também, muito obrigada. Foi uma honra para mim fazer essa live com você. Eu te admiro muito. E quando eu falo que o seu conteúdo, Luciano, ele ajuda muito as pessoas a não adoecerem. Eu te falei isso. Quando você diz, por exemplo, olha, não vai acontecer nada se você tirar férias. Olha, se alguém gritar com você, se comporte assim. Você traz situações do dia a dia que as pessoas não sabem muito o que fazer e ajuda muito. E você torna para as pessoas a possibilidade delas pensarem que elas podem encontrar um líder como você, por exemplo, que seja humano, que não seja abusador, tá? Gente, isso existe, não é utopia, tá? Não pense que o mundo é feio, escuro, que todas as pessoas são más, não é. A gente pode encontrar boas pessoas no mundo. E o meu recado final é: não sei se vocês já leram um livro do Viktor Franklin, Um Homem em Busca de Sentido, recomendo vocês a lerem. E ele fala o seguinte, tá? Que podem tirar tudo da gente.
tudo. Ele sobreviveu ao Holocausto e ele fala: você pode tirar tudo de uma pessoa, menos a liberdade dela escolher como ela vai reagir diante de alguma coisa. Você não está preso nessa empresa. Você não é refém dessa empresa. Mesmo que você precise continuar trabalhando nesse lugar que está te adoecendo, crie um plano para você sair. Crie um plano de fuga. Nossa, gente, de verdade, viu? Até eu arrepiei aqui, eu tô falando de verdade. Eu acredito muito nisso, Atena. Eu sempre falo isso para todo mundo. Criem um plano, comecem a traçar como vai ser a sua saída daí. E é verdade o que você falou agora, né? A gente pode estar preso momentaneamente em algum lugar, mas como a gente vai reagir, o que a gente vai fazer no futuro é a nossa decisão de ninguém mais, tá? E, gente, por favor, deixem um coraçãozinho aqui nos comentários para a Atena, que ela merece muito. Obrigada a todos. Esse conteúdo maravilhoso com a gente me fez pensar bastante, né? Ninguém sabe tudo, eu sou um eterno aprendiz, estou aprendendo muito ainda nessa vida, e hoje aprendi tanto que a cabeça está fervendo, não sei nem se vou dormir. Atena, muito obrigado. Imagina, muito obrigado a todos. Desculpa que a gente não conseguiu responder tudo, mas é um assunto tão complexo, né, Luciano? O bom é que você vai precisar fazer uma outra live, né, Atena? Então, você vai pensar numa versão. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.